Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinário sobre a plataforma de gestão de avaliações da Estuda.com. Hoje, a gente vai conversar um pouco sobre como você pode facilitar a vida dos seus professores e a sua rotina escolar utilizando as nossas ferramentas. Mas antes de tudo isso, deixa eu me apresentar. Eu sou a Beatriz, eu sou analista de sucesso do cliente aqui na plataforma da Estuda. Então, eu sou uma das gerentes de contas que faz todo o acompanhamento do colégio ali no dia a dia, para auxiliar na implantação, nesse processo de implantação da plataforma na rotina escolar, até que a escola tenha autonomia de usar todas as nossas ferramentas e fazer o uso completo no dia a dia. Hoje, eu vim aqui com um objetivo muito claro, que é te ajudar a otimizar o tempo, a melhorar o desempenho dos seus estudantes e tomar decisões muito mais assertivas na sua instituição. Nessa conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre como criar provas e enviar os cartões respostas dentro da plataforma da Estuda. Eu vou te mostrar a melhor forma de corrigir as suas questões dissertativas, como ter acesso a relatórios de diagnóstico de desempenho detalhados sobre seus alunos, sobre suas turmas, sobre a situação de ensino no seu colégio. Além disso, eu vou trazer alguns exemplos práticos e dicas do dia a dia. Por que a gente trouxe essa conversa? Porque a gente bem sabe como a rotina escolar é repleta de desafios. Vocês, professores e gestores, enfrentam uma série de dificuldades que só vocês que estão na rotina do colégio realmente entendem como que é, seja a questão de falta de tempo por conta das múltiplas demandas que é cuidar de uma turma, cuidar de um colégio, uma situação específica ali, seja o cenário educacional também, a dificuldade no processo de corrigir as avaliações de vocês por conta dessa falta de tempo e de criar as avaliações também por conta dessa falta de tempo, realmente muitas nuances que vocês têm na rotina do colégio, organização dos dados ali da evolução dos seus alunos, enfim, é exatamente aí que a Estuda ela entra para facilitar a vida de todo mundo. E eu confesso que não sou eu que estou falando isso, ok? O Colégio Marista Anjo da Guarda conseguiu otimizar a rotina deles de forma bem operacional e ter uma visão muito mais clara sobre a realidade e o desempenho dos seus alunos. Eu trouxe o depoimento deles aqui para a gente, eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente escutar um pouquinho sobre o que eles têm a dizer. Meu nome é Wanda, eu sou do Marista Anjo da Guarda, de Curitiba. O que nos ajudou bastante foi que os professores colocam as provas, né, que eles também fazem, que tem um campo que você pode acessar e fazer as provas, né? Então fica muito mais fácil para os alunos fazerem, fica muito mais fácil a correção e a nota que já sai, né? Que nem recentemente nós fizemos, para subir na plataforma os gabaritos é muito fácil, é muito rápido. E a correção é quase que imediata, né? Então isso facilita bastante, inclusive, para os professores, para ter uma ideia de como os alunos estão se saindo. Em relação à otimização do tempo, eu particularmente acho uma beleza, porque é muito rápido mesmo. E assim, a gente já tem uma devolutiva muito rápida do que está acontecendo, quais são os pontos que tem que ser melhorados. A partir daí a gente já consegue ver. Que nem hoje eu já puxei um relatório e já deu para prever o que está acontecendo com o aluno, e a partir dali a gente já pode tentar ajudar a melhorar os pontos fracos dele, né? Então é bem, bem legal mesmo. Viu só? Não é só a minha fala. Esse foi um exemplo maravilhoso de como a gente veio para facilitar o seu dia a dia. Bom, aqui você vai conseguir entender como os professores conseguem mais tempo para focar no ensino, no planejamento de aula mesmo, no que realmente importa ali na rotina corrida do colégio. Os gestores vão conseguir ter dados mais estratégicos para tomar as decisões mais rápidas e eficazes diante da necessidade do colégio, enfim. Vamos lá conhecer um pouco sobre o que é essa solução tão maravilhosa que eu venho comentando com vocês. O primeiro ponto é a gente falar sobre um dos maiores desafios da rotina escolar, que é criar provas e as demais avaliações de um colégio de forma prática, rápida. Quem nunca ouviu um professor ficar comentando que gasta horas, muito tempo para fazer provas e ainda mais para fazer o processo de correção dessas avaliações? A Estuda, pensando nisso,
oferece um sistema que permite a criação de avaliações personalizadas em pouquíssimos minutos. Mas eu vou te mostrar como isso funciona. Então, mais uma vez, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Quando vocês acessarem a ferramenta de criação de avaliações da Estuda, o primeiro passo é você selecionar como você quer fazer a primeira configuração dessa avaliação. Então, você já tem possibilidade de, primeiro, selecionar o tipo de avaliação. Vai ser uma lista de exercícios, um simulado, uma prova. Então, é uma lista diagnóstica de como a minha turma está chegando agora nesse começo de ano? Ou é um simulado que eu vou aplicar na minha escola inteira para eu já sentir a temperatura dos meus alunos? Ou uma prova realmente que eu vou utilizar como uma avaliação bimestral, trimestral? Fiquem à vontade para aplicar conforme as suas necessidades. Você tem ainda por cima a possibilidade de selecionar um dos nossos tipos de aplicação. Então, temos o tipo de aplicação online para você explorar, que é ali que o aluno vai fazer no computador dele, dentro do sistema da Iônica, porque a Estuda está lá dentro para ele poder fazer o uso. Temos o modelo impresso, que é o modelo tradicional, que você tem um ambiente controlado da sala de aula e consegue ali administrar a sua avaliação. E o modelo misto, que o próprio nome diz, é a junção dos dois outros modelos, né, o online e impresso. Ainda por cima, a gente vai facilitar a ordenação das questões na sua avaliação. Então, você não vai ter mais aquela dificuldade de sempre ter que fazer manualmente o embaralhamento das suas questões na sua avaliação. Então, colocar ali no Word, misturar as questões de forma bem manual, a Estuda já faz isso para você de forma rápida, automática. Se você quiser, você pode deixar todas as avaliações iguais. Então, a sua avaliação na mesma sequência de questões e todos os seus alunos vão ter exatamente a mesma versão. Mas, para facilitar, e se até mesmo aquele sistema anticola, a plataforma tem essa opção de 4 modelos aleatório, em que ela embaralha as questões de forma aleatória, te dando 4 versões da mesma avaliação. Então, um aluno de uma carteira vai ter a prova diferente do aluno da carteira do lado, para realmente te auxiliar nessa administração da sua avaliação. Temos ainda a opção 4 modelos, mantendo a ordem das disciplinas. Então, você pode travar qual é a ordem das disciplinas pela estética, talvez, ali dentro da sua avaliação. Se você quiser, por exemplo, aplicar um simulado que seja com a sequência matemática, português e inglês, ali você consegue travar essa sequência e a plataforma te gera 4 versões disso, embaralhando as questões dentro dessas disciplinas. E é exatamente essa mesma função com as áreas. A gente consegue travar as áreas ali do conhecimento e a plataforma vai me embaralhar as questões dentro de cada uma dessas áreas. Além disso, a gente vai facilitar a definição de peso das suas questões. Você pode não definir, deixar como padrão, todas as questões vão ter ali o peso com a quantidade de questões que você colocar na sua avaliação. Você pode liberar o campo de peso por questão, então cada questão vai ter um campo em que você pode programar o peso dela ou pedir para a plataforma distribuir automaticamente. E você também pode selecionar qual vai ser o peso total daquela avaliação para que ela consiga entender ali o resultado do aluno, seja uma lista de exercícios que vai compor o boletim total do aluno no final do ano, ou é uma lista ali para você conseguir dar um ponto para os seus alunos de recuperação, por exemplo. Um mundo de possibilidades de aplicação para vocês. Abaixo, a gente tem o campo de questões. Então, vocês têm a possibilidade de usar o banco de questões da plataforma da Estuda. Mais de 200 mil questões que vocês podem explorar. E, além disso, vocês podem utilizar as próprias questões de vocês, criando elas aqui dentro ou importando o arquivo que você tem ali, as questões que você já tem criadas de sua autoria, você pode jogar para dentro da plataforma. Como que a gente faz o uso da ferramenta de banco de questões da plataforma? O primeiro ponto, a gente seleciona aqui qual é o banco de questões que eu quero. Eu seleciono o tipo de questões, então a gente tem todas essas opções para vocês poderem criar a forma ali, a avaliação do jeitinho que vocês já aplicam no colégio, então vai ficar tudo mais fácil ainda. Abaixo, a gente seleciona se a gente quer essas questões por conteúdo ou por habilidade. O nível de ensino, se você é um professor do fundamental, do ensino médio, e qual é a sua disciplina. Então, se eu sou uma professora de geografia, eu faço esses primeiros filtros e a plataforma já me traz toda a quantidade de questões encontradas só com esses filtros. Mas eu ainda posso afunilar, até porque a gente sabe que as nossas disciplinas têm muitos conteúdos integrados, né? Então, eu posso afunilar ali cartografia, por exemplo, e mais uma vez a plataforma vai
carregar a quantidade de questões para que eu possa só puxar e arrastar e selecioná-las para minha avaliação. Como eu comentei, aqui vocês conseguem definir o peso de cada uma das questões se vocês quiserem também. Podem misturar os tipos de questões numa avaliação, se eu quiser colocar avaliações discursivas junto com as nossas avaliações objetivas. Aqui eu posso adicionar. Se você sentiu falta de uma questão que a plataforma da Estuda não entregou do jeito que você queria, além de poder adaptar as nossas questões aqui do banco de questões, para ela ficar do jeitinho que você precisa, você também pode criar sua própria questão durante a confecção da avaliação. Nessa opção de criar, nós te apresentamos todos os modelos de questões que você pode utilizar. Seja objetiva, discursiva, preenchimento de lacunas, relacionar as colunas, somatória, certo e errado, e até mesmo verdadeiro ou falso. Então, a gente trouxe tudo para facilitar para vocês. É só selecionar o modelo que você quer e desenvolver a sua questão aqui dentro. Por fim, eu vou só selecionar as configurações de quando eu vou aplicar essa avaliação em qual bimestre, se ela está disponível ou não, selecionar as turmas e os alunos que estão sendo refletidos no meu ambiente, e eu posso até mesmo colocar uma instrução para os meus estudantes. Seja uma mensagem de boa prova, ou que eu só quero caneta preta, fiquem à vontade. Você vai aparecer como professor dessa avaliação, mas você também pode selecionar um professor como responsável. Então, ainda por cima, vocês podem compartilhar essas questões entre vocês. Essas avaliações entre vocês. Também posso selecionar o cabeçalho, se já tiver padronizado no ambiente do seu colégio, assim como rodapés e anexos. Viu? Prontinho. É simples assim a gente criar uma avaliação. Qual que é o saldo desse processo de avaliação? Qual é o benefício que eu tenho fazendo isso? Você acabou de economizar o tempo na elaboração da sua avaliação. Você acabou de conseguir uma ferramenta que você pode utilizar a correção automatizada e sem erros, mas a gente já vai entrar nesse assunto, segura essa informação. E ainda por cima você tem a flexibilidade de criar provas online, impressas, mistas, múltiplos modelos de questões para você criar suas questões autorais aqui dentro, para que você faça avaliações do jeitinho que você quer. Viu? Simples demais. Agora, a gente vai para o nosso próximo passo. A nossa próxima dor que a gente veio resolver, que eu venho aqui trazendo, que é a parte de corrigir uma prova, não é mesmo? Então, você já sabe como criar a prova. O processo de correção é muito simples também. Você pode enviar os cartões respostas para a plataforma e a correção vai acontecer de uma maneira automatizada. Mas eu vou te mostrar como isso funciona. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês mais uma vez. Prontinho. Salvamos a nossa avaliação, a nossa lista de exercícios que a gente vai aplicar. O primeiro passo é imprimir essa lista. Então, eu venho aqui em imprimir, seleciono o processo de imprimir a avaliação. A plataforma da Estuda vai me gerar essa aba em que eu vou selecionar a diagramação que eu vou utilizar, seja uma personalizada do meu colégio ou alguma que já esteja aqui disponível para você fazer uso. E eu vou imprimir essa avaliação. Eu preciso, junto com ela, imprimir o meu cartão resposta para que meu aluno consiga preencher as respostas dele e a plataforma fazer todo o balanço dos resultados. Qual é o processo que eu faço para isso? Eu venho em cartões respostas e imprimir cartões. Aqui, você só seleciona o modelo de cartão resposta que você quer aplicar com seus alunos. Como lá no processo de criação de avaliações, a gente vai ter selecionado os alunos que a gente quer vincular àquela avaliação, cada cartão resposta vai ter o nome de cada um dos alunos, então vai estar certinho vinculado ao histórico deles. Aqui, selecionamos, nós vamos imprimir os cartões respostas. Junto com esses cartões respostas, a gente vai entregar na avaliação ali na sala de aula no dia da avaliação, o aluno vai preencher certinho. Esse cartão resposta, você pode tirar foto ou escanear. E esse arquivo de foto, ou o arquivo que foi escaneado, você pode aqui clicar em enviar arquivos, jogar na plataforma e ela vai fazer todo o processamento de resultados para vocês. Mais simples ainda, você vai conseguir ali ter todo o acesso de notas deles. Muito tranquilo. Agora você tem correção em minutos, resultados prontos para análise e a possibilidade de revisar e editar suas notas também.
Mas, Bia, e se houver ali questões discursivas, a gente colocou a questão discursiva na nossa avaliação, como que a gente faz essa correção? É muito simples também. Depois de jogar os cartões de respostas, você pode avaliar e atribuir as notas de uma forma muito tranquila, só navegando ali na tela de lançamento de notas, e eu vou mostrar isso para vocês agora. Voltando aqui na nossa avaliação, nós vamos em alunos, telas de lançamento de nota. A plataforma vai gerar essa aba em que a gente vai conseguir ver quais foram as respostas dos alunos assim que eles tiverem respondido a avaliação. E as respostas deles estarão aqui, nesse campo de resposta discursiva. Aqui, você vai conseguir atribuir a nota que você quer dar para esse aluno, indicando ali o ponto de acerto dele ou não. E, além disso, você pode deixar um comentário para que, quando ele tenha acesso aos resultados dele, ele consiga entender qual foi o ponto dentro daquela questão respondida que ele poderia melhorar ou o que ele foi muito bem dentro daquela resposta. E, feito esse processo, nós clicamos em salvar e a nota desse aluno foi computada e vai para o relatório de resultados dele. Então, mais uma vez, super simples esse processo de correção de avaliações aqui dentro da Estuda. Bom, o próximo passo, agora que a gente vai conversar, a gente já viu o processo de criação de avaliações, a gente já viu o processo de correção dessas avaliações. E qual é o fruto, qual é o produto desse processo de criação pela Estuda? Os relatórios. Aqui você consegue os detalhes valiosos sobre o desenvolvimento dos alunos e, com isso, a gente expande as possibilidades de intervenções pedagógicas mais eficazes para vocês. Como isso funciona? Mais uma vez, eu vou mostrar aqui para vocês esse processo. Dentro das nossas possibilidades de relatórios, nós temos a nossa ferramenta de estatísticas. Após o processamento dos cartões de respostas dos seus alunos, então as respostas que eles colocaram ali nas avaliações, nós viemos aqui em relatórios no menu superior e estatísticas. Aqui você consegue selecionar as avaliações que você quer ver, realmente o diagnóstico, ou selecionar uma em específico se você quiser. Então, a avaliação precisa já ter sido realizada. Nós vamos filtrar. E aqui a plataforma me traz toda a visualização, realmente o detalhamento de como estão os meus alunos, de como estão as minhas turmas. Ela me trouxe o desempenho médio, quantidade de questões, a taxa de acerto em cada um dos tipos de provas que a gente criou dentro da plataforma, dentro do meu ambiente. Eu consigo ver o desempenho em cada uma das avaliações que eu selecionei para trazer esse diagnóstico. Mais abaixo, nós temos aqui o desempenho por disciplinas. Ela me trouxe das minhas turmas, os meus alunos que responderam as minhas avaliações, como estão os desempenho deles, quantos alunos estavam vinculados, qual era a área do conhecimento dessas avaliações, quais eram as disciplinas. Então, para que você consiga entender mais a fundo ainda quais são os gargalos ali no seu colégio ou na sua turma. E, mais especificamente, ela traz os pontos fortes e de melhoria deles de acordo com as respostas que eles tiveram nas suas avaliações. Em verde são os pontos fortes, em azul os medianos e os de melhoria em vermelho. Então, mais uma vez, você consegue bater o olho e entender. Dentro de matemática, qual é a temática que os meus alunos ali estão tendo dificuldade? Ou ali dentro de português, onde eles estão indo muito bem, qual que está sendo o carro-chefe, digamos assim, de bons resultados dos meus alunos. Tudo isso vocês conseguem explorar para entender a situação do seu colégio, a sua metodologia de ensino. Mais acima, ainda por cima, você consegue os alunos entender quais estão com o maior e o menor desempenho. Então, um diagnóstico de quais são os alunos com maior dificuldade mesmo, onde a gente precisa acompanhar mais de perto. Turmas também do meu colégio inteiro, quais turmas tiveram maior e o menor desempenho, onde ali eu preciso ter um trabalho diferente de acordo com o próprio resultado dos meus alunos. E questões, quantas foram fáceis, quantas foram médias, quantas foram difíceis, de acordo com os resultados deles também. Então, tudo isso vocês conseguem ficar munidos de informações para criarem novas rotas ali de planejamentos estratégicos junto com seus alunos, junto com seus professores. Todos esses relatórios, ainda por cima, vocês podem exportar, podem levar para uma reunião de coordenação pedagógica. Então,
Qual é a grande vantagem desse ponto em específico? Aqui com os nossos resultados, você consegue um desempenho geral e comparativo das suas avaliações. Você consegue identificar pontos fortes e as áreas de melhoria dos seus alunos. Além disso, a gente também consegue as estatísticas individuais de turmas ou do aluno em específico mesmo. Muito simples e muito rico todas essas ferramentas que a gente tem para entregar para vocês. Agora que você viu todas essas funcionalidades, bora aplicar na prática essa base de conhecimento que a gente teve hoje? Se a gente fosse criar uma avaliação diagnóstica de matemática para o primeiro ano do ensino médio, como é que a gente faria? Vamos retomar esse processo que a gente acabou de fazer. Então, mais uma vez, nós vamos na parte de ferramentas de criação de avaliações. Vamos do zero em criar avaliação. Vamos selecionar o modelo de avaliação que a gente vai aplicar, no modelo impresso, por exemplo. É uma prova mesmo que eu quero aplicar. Então, eu seleciono prova. Vou dar o nome dessa avaliação. Posso trocar o tipo de aplicação, como eu comentei. Na ordenação das questões, eu quero 4 modelos aleatórios, para que os meus alunos tenham ali diferentes tipos de avaliação. A data de aplicação eu posso trocar de acordo com o que eu quero aplicar, assim como a definição do peso ou peso da avaliação, se for uma avaliação que tem o peso 10, por exemplo. Questões. Eu vou usar o banco de questões da plataforma da Estuda. Então, selecionei o banco de questões da plataforma, poderia explorar os outros bancos que eu tenho, sejam as minhas questões, que é as minhas questões próprias como professora, mas eu quero deixar aqui da plataforma. E eu quero que essa prova seja somente com questões objetivas, porque eu já quero preparar eles ali para um pré-vestibular, por exemplo. Quero que elas venham somente para o conteúdo. O meu nível de ensino era do ensino médio, então coloco aqui no ensino médio. E nós vamos extrapolar aqui as nossas questões de matemática. Dentro de matemática, a plataforma já me trouxe as questões encontradas, mas eu quero somente álgebra, por exemplo, que é o que eu estou aplicando na minha sala. Olha aqui as questões que eu tenho. Eu vou só selecionar as questões que eu quero aplicar. Vamos dizer que eu quero 10 questões mesmo, mas também vou misturar um pouquinho com geometria. E ela vai me trazer também as questões que eu posso adicionar e pronto, 10 questões. Tá ótimo do jeito que eu gostaria de aplicar. Não quero criar nenhuma questão para essa avaliação, porque já selecionei as questões que eu quero. Eu posso ampliar as questões para ter certeza que estão do jeito que eu quero aplicar. Perfeito. Vou deixar minha avaliação disponível. Estou aplicando ela no nosso primeiro bimestre aqui de 2025. E as minhas turmas são as turmas do segundo ano do ensino médio. Para os meus estudantes, a instrução que eu vou colocar é boa prova. E eu sou a única professora dessa avaliação. Não vou selecionar outro professor, também não quero nenhum cabeçalho ou rodapé nessa avaliação aqui. Cliquei em salvar a avaliação, ela está pronta para aplicar. O que eu faço agora? Eu imprimo a minha avaliação, selecionando a diagramação que eu quero aplicar, a diagramação que já vai estar configurada no meu colégio, porque eu, como gestora, já configurei a minha diagramação. Então, clico aqui, ela ficou do jeitinho que eu quero. Vou imprimir ela, junto com ela, vou imprimir o meu cartão resposta, para eu entender como é que está o desempenho do meu aluno. Venho imprimir cartões, seleciono o modelo de cartão resposta que eu quero, e a plataforma vai imprimir para mim esse cartão resposta. Os meus alunos realizaram a avaliação em sala de aula, eles preencheram as respostas deles, e eu vou jogar aqui em enviar arquivos para fazer o processamento. Como é que eu vou conseguir agora os resultados dos meus alunos? Vou encontrar a minha avaliação para mostrar para vocês. Na nossa avaliação, a gente vai em relatórios. Nós podemos ver os resultados de notas deles, aqui com as notas de cada um deles, de acordo com as respostas dos nossos alunos. Mas eu também posso pegar as estatísticas, que foi o que a gente viu agora há pouco. E aqui a plataforma me trouxe o desempenho médio dos meus alunos, aonde ali está sendo o gargalo deles, então a gente entende que estatística, álgebra não está muito bacana, a gente pode trabalhar se a avaliação contém esses conteúdos que a gente colocou aqui, né, vai refletir certinho quais foram os pontos fortes e de melhoria deles, e aqui você consegue todo esse diagnóstico certinho. Viu?
Mais uma vez, muito simples esse ciclo de avaliação que a gente tem dentro da plataforma da Estuda. Utilize o nosso banco de questões para facilitar e a elaboração das suas provas. Compartilhe questões e avaliações com os outros professores também para otimizar o tempo, porque na parte de criação vocês conseguem compartilhar as questões entre si. Combine o uso de relatórios com as reuniões pedagógicas de vocês para que a gente consiga novos rumos mais assertivos. E acho que era basicamente isso. Basicamente todo esse mundo de possibilidades para vocês. A Estuda.com simplifica a gestão de avaliações, reduz o tempo gasto com as tarefas operacionais que vocês têm no dia a dia e permite que você foque no que realmente importa, o aprendizado dos alunos. Que tal você experimentar hoje mesmo e ver a diferença na sua escola? Responda essa mensagem que você está recebendo, seja esse e-mail, esse WhatsApp, nos dê um oi por aqui e que a gente logo entre em contato com você de volta. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil, porque eu sei que ele é valiosíssimo e que você consiga aplicar essas soluções na sua rotina. Nós nos vemos em breve e até a próxima!